Bom dia a todos, pessoal. Vamos começar, então, a aula de treinamento físico. Hoje é dia 12 de agosto de 2021. Vamos para a aula número 4. Nós vamos continuar hoje no assunto de princípios do treinamento. A professora Diana vai falar com vocês aí sobre o princípio da especificidade, que eu digo é um princípio difícil de dizer quando a gente está bêbado. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Vamos começar, gente, com a tarefinha que eu dei para vocês na aula passada. Eu pedi para vocês lerem um artigo de revisão, né, num link lá que foi enviado no WhatsApp, e fiz uma questão muito rápida, assim, para vocês procurarem conceitos, né? A gente já recuperou as respostas, né? A Diana já me passou, mas também a gente misturou ali as análises com a pergunta da tarde, tá? Então, só para vocês saberem, assim, de manhã eu perguntei sobre, era citar os dois tipos de eficiência que existem no movimento humano. Era uma pergunta bem genérica, e essa informação tinha que conter ali no abstract, tinha que estar ali, tá? No abstract aparece assim, uma informação de que há dois tipos de eficiência em relação à eficiência geral, o overall efficiency, né? Então, tem dois tipos que vão formar essa eficiência geral, né? Uma é a eficiência muscular, ou eficiência do motor, e a outra é a eficiência de transmissão, ou eficiência da máquina, tá? Essa é a nomenclatura aí que a gente usa. Essa seria a resposta certa. Eu já vou falar sobre isso, tá? Para vocês, um pouquinho sobre o que é isso aí, bem rapidamente, mas só por curiosidade, vou dizer para vocês que de tarde eu fiz a pergunta, nós construímos com a Diana, a pergunta que era citar duas variáveis que descrevem a energética de locomoção. E ali no resumo também trazia essa informação, bem claramente, assim, mas, claro, é a linguagem em inglês e tal, e sempre leva alguma outra interpretação. Mas essas duas variáveis que comumente são usadas, isso eu acho que é legal, porque vocês escutam muito na graduação sobre potência máxima, potência anaeróbica, capacidade anaeróbica, e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é isso, né? Então, a gente fala como uma ideia de gasto de energia, que é verdade, está dentro do mundo do gasto de energia. Só que quando a gente fala de potência, né, a gente está falando de uma determinada forma de gastar essa energia. Quando a gente está falando de capacidade, a gente está falando de outro elemento energético, né, que tem a ver com o problema geral, mas é específico para um problema ligado ao exercício. E nesse caso, no artigo, traz um outro conceito que muitas vezes vocês veem pouco, mas é que a literatura traz muito, tá? E é por isso que eu gosto de trazer isso, que é a variável que é o custo energético. Tá? Então, quando a gente dá esse sobrenome, custo, então, ao invés de a gente usar potência, a gente fala em custo energético. Isso significa outra coisa. Tá? Eu vou, antes de entrar no assunto da turma de vocês, eu vou explicar isso exatamente. Tá? Resumindo, no abstract está muito claro que quando a gente fala em potência energética, power, né, energy power, energetic power, algo ligado a isso, ou aerobic power, qualquer coisa power, que significa potência, como variável que advém lá da física, significa a questão do gasto de energia em função do tempo, que é, assim, para trazer para a prática, né, o quanto o meu organismo gasta de energia mais rapidamente, né? O quão ele é rápido para gastar essa energia. Então, se eu gastar muita energia rapidamente, isso eleva a minha potência. Eu estou gerando uma potência grande. Né? Se eu gero uma energia lentamente, né, durante um longo tempo, né, ou seja, qualquer energia joule, por exemplo, de energia, ou aquela variável que a gente usa, vocês viram na fisiologia, que é o mililitro de oxigênio, né, que é uma forma indireta, né, uma calorimetria indireta, inclusive, né, para avaliar a energia, vocês vão ver que vai estar dividido por tempo. Por exemplo, a variável mais comum que a gente analisa lá, que é VO2 máximo, é mililitro, quilograma, minuto, que significa um gasto de energia por minuto. Tá? E nós temos um pico disso quando a gente usa a rota metabólica aeróbica, e é isso que a gente avalia no VO2 máximo. Por isso que o VO2 máximo é também chamado de um teste de potência aeróbica. Tá? Bom, agora, quando eu falo em custo, aí que vem a questão. O custo significa uma variável que está muito ligada à locomoção. O problema básico da locomoção
que é o gasto de energia por distância percorrida. Então, resumindo, é isso. É um X energia, que às vezes é mililitro de oxigênio, às vezes é joule por metro percorrido. Tá? Isso me dá, esse custo me dá uma ideia direta, ele é mais explicitamente, está me tratando de economia, porque é o que eu gasto por metro percorrido. É uma ideia como a gente tem do carro, do automóvel, quando a gente fala de quilômetros por litro. Na verdade, a gente faz ao contrário do custo. Né? A gente bota lá quilômetros por litro. Então, significa que se o carro anda muitos quilômetros por litro, ele é econômico. Isso, o que a gente avalia, geralmente, o custo, a gente chama do inverso disso, né? A gente bota mililitros ou joule por metro ou por quilômetro. Tá? É essa a ideia. Mas sempre está ali uma variável de economia diretamente. Já a potência ela é indiretamente relacionada à economia. Tem que ver relacionada a uma dada velocidade para funcionar como economia, mas não é. A variável mais direta que avalia a economia é o custo. Tá? A economia de locomoção, de caminhada ou corrida, remo, o que for que o bicho ande, tá? É por aí. Joule por metro, isso é custo. Mas vamos para o assunto da pergunta de hoje, que eu fiz para vocês ontem. Eu vou mostrar para vocês um slide e já encerro essa parte inicial e vou passar para a Diana. Mas vamos lá. Olha só, os dois tipos de eficiência é uma ideia que eu quero que vocês tenham claro já desde o início do semestre. Uma ideia muito básica, até aqui nós vamos ver ela, mas é importante que vocês entendam bem. Tá? E isso, de certa forma, essa análise, essa proposta de análise, ela permite a gente pensar até sobre biomecânica, cinesiologia, a gente pode pensar mais integrativamente esses conteúdos que vocês viram em disciplinas isoladas. Tá? Então, vamos pensar assim, ó, eu faço uma analogia do nosso organismo a um automóvel. Tá? Nós temos o que no automóvel? Nós temos um motor. Esse motor é alimentado, né? A gente sabe que agora tem as energias renováveis, etc. Mas vamos ir para o clássico, né? Vamos lá usar o combustível. Nós temos que alimentar esse motor com combustível. Através de um sistema de combustão, dentro do motor, esse motor consegue transformar essa energia química, que é a do combustível, em energia mecânica, né? Que são os pistões lá que começam a se movimentar e eles começam a fazer torques que vão gerar movimento. Tá? E para aqui a análise até aqui. Aqui a gente tem um problema no motor, que é a figura aqui de baixo, né? Deixa eu botar aqui em maior, que alguns podem estar com a tela pequena, né? Aí, então, nós podemos estar aqui com um motorzinho, e esse dentro do motor aqui, que está no carro, está localizado geralmente na frente, né? Se vocês não tiverem o Fucão, né? A gente geralmente está na frente, e que é diferente do nosso organismo. No nosso organismo, nós temos motores distribuídos no corpo, nós somos mais complicadinhos, mas sempre há um motor. Tá? Nesse caso, está centralizado. No carro, está lá centralizado. E aqui tem uma eficiência. Aqui a gente já avalia uma eficiência. Vejam o trajeto da energia. Nós temos uma quantidade de energia que a gente pega do posto de gasolina. A gente bota lá, enche essa energia no tanque. Tá? É uma energia potencial ainda. A gente não usou para o movimento, mas a gente sabe que vai usar. Tanto é que quando acaba combustível, para o carro. Né? E assim é no exercício também. Quando a gente... Bom, mas vamos voltar aqui para o problema. Então, a primeira eficiência que a gente tem é o quanto dessa energia em combustível a gente transforma em movimento. Tá? Aqui, agora vamos para o nosso organismo. O que é isso? A nossa energia que é armazenada, né? A gente sabe as formas de ressíntese de ATP, que são aeróbicas, a gente tem lá uma energia que a gente usa também de modo anaeróbico. Bom, a gente tem lá uma quantidade de energia que, em última análise, vem da alimentação, né? Vamos resumir assim, né? Que vai se transformar em trabalho também, nos músculos, quando o músculo encurta ou alonga, gerando tensão em ações concêntricas ou excêntricas, né? Bom, aqui nós temos a primeira eficiência, que vocês aprendem lá em fisiologia sobre eficiência muscular, mas que vai depender, por exemplo, da rota metabólica que eu vou estar usando, né? Vai depender um pouco da temperatura do exercício, que vai modificar essa eficiência dessa transformação de energia,
Mas que, em última análise, é isso. É aquilo que vocês muitas vezes aprendem em fisiologia e até demais, e às vezes esquecem que não termina aqui o problema da eficiência geral de movimento. Né? Aí vocês aprendem sobre rota metabólica, né? Sistemas de oxidativo, anaeróbico, etc., sobre sistema cardiovascular, que vai regular essas questões, vai regular a temperatura, por exemplo, desses motores, do motor, do organismo, né? O sistema de controle todo neural, que vai atuar para fazer funcionar toda essa transferência de energia. Mas aqui a gente tem uma questão, não acaba aqui o problema. O músculo encurta, ok, mas eu tenho que gerar energia para o ambiente, porque, em última análise, o movimento envolve uma geração de energia contra forças externas. Eu vou correr e vou tentar empurrar meu corpo contra o solo para frente. Eu vou caminhar, vou andar de bicicleta e vou ter que vencer uma barreira do vento, que a gente sabe que é super importante, por isso que a gente anda em posturas lá definidas, né? Porque senão eu teria que usar muito mais energia para se locomover. Ou seja, eu tenho também, vamos seguir sempre, a dica é seguir o caminho da energia. Então, eu parto de um combustível, eu passo pelo motor, que eu sei que tem vários processos aí, que vocês aprenderam, especialmente em fisiologia, mas às vezes também em outras, endócrinas, vamos chamar de fisiologia por enquanto, mas depois eu tenho um problema. Essa energia mecânica produzida ao nível muscular, ela tem que ser transmitida, aí vem a transmissão, para o ambiente. É a questão do carro, né? O pistão mexe lá, gera um certo torque, esse torque vai ter que ser transmitido para as rodas, né? E das rodas vai para o ambiente, né? Então, eu tenho que ter pneus que tenham uma certa pega, senão eu vou gerar fricção e não vou conseguir transmitir bem essa energia para o ambiente, né? Eu vou ter a forma do carro, né, que a gente falou, que é a nossa forma em velocidades altas, né? Ou que na natação é super importante, a postura nossa corporal, que vai influir em como a gente vai levar essa energia para o ambiente, se ela vai ser mais eficiente ou não. Mas aqui é uma outra eficiência, que nós vamos resumir ela toda como uma eficiência de transmissão, que são muitas coisas. É postura corporal, é a técnica de movimento, são as cocontrações também. A gente gera, né, a gente sabe para que qualquer ação muscular nos segmentos, geralmente está seguido de uma cocontração, uma contração de antagonistas que mantém estabilidade articular, por exemplo. A gente sabe que em treinamento de força, essa cocontração reduz, e é por isso que a gente também ganha força, não é só por isso, mas também por causa disso, porque os níveis de cocontração diminuem, é aquela contração antagonista, né, que vai contra o movimento, mas que nos ajudam para a estabilidade, segurança de movimento. Tudo isso vai influenciar nessa eficiência de transmissão, que, em última análise, é a energia que parte do músculo e vai para o ambiente. Tá? Aqui no carro está bem claro, né? Os nossos sistemas de transmissão, que, se estiverem velhos, com pouco óleo, com as dobradiças meio velha, cacareca, vai quinhac, vai perder energia. A gente sabe que vai chegar lá no fim com menos energia. O calhambeque, né? É a rural lá do nosso tio, lá sempre tem um que tem a história lá da rural que pulava mais que cabrito, e batia tudo, né? Bom, aquilo ali é um sinal de que há problemas de transmissão, né? E isso faz o quê? Com que eu leve menos energia para o ambiente. É um cara faz potência enorme, mas não vai, né? Esse é um problema de eficiência, né? Nós temos, com o envelhecimento, as articulações também, elas começam a ficar também menos estáveis. Conseguimos transmitir menos energia através dos torques, que vocês aprendem lá em biomecânica, em cinesiologia, tá? Técnicas de movimento, que vocês veem nos esportes, aprendizado de técnicas, tudo isso vai influenciar também nessa eficiência de transmissão. E ela é importante também sobre a eficiência geral de movimento, que, em última análise, é a energia química que eu tenho lá para fazer o movimento, para resolver meus problemas do movimento, que podem ser bater numa bola, chutar, né, correr, caminhar, nadar, né? E aí vai depender da tarefa, né, em última análise. Mas eu tenho que considerar isso. Se eu tiver claro essa ideia geral, pessoal, isso aqui já me ajuda, não é que resolva tudo, mas já começa nós, como treinadores, começamos a pensar um pouco mais integrado os problemas. E vocês vão ver que vocês quase sempre estão envolvidos nesses problemas. O professor dos esportes está pensando nas técnicas certas, etc. O que eu vejo, às vezes, é que a gente não tem ninguém que nos diga que isso aí está interligado. Nós temos que interligar na hora da prática, de novo, né?
mas essas coisas estão interligadas, né? Eu vou ter que ter um metabolismo que gere energia para o movimento, eu vou ter que ter um sistema de transmissão com técnicas boas ou não, que eu vou ter que ver até onde me atrapalha ou não, até onde eu tenho que melhorar ou não, né? E vou ter que pensar integrado, né? Até o sistema neural, de como eu vou controlar tudo isso. E até questões de prazer, etc., que vão estar ligados a todo esse padrão de movimento. Mas mais ligado a essa parte biodinâmica, essa aqui é uma boa simplificação do problema. Tá? Não quer dizer que não precise também a gente entender em mais detalhes cada parte, tá? Mas as duas são importantes. Em alguns momentos uma é mais importante, em outras mais é outra. Na natação, por exemplo, a técnica é super importante, qualquer erro da técnica, né? E é um movimento que não é evolutivamente não foi importante. Então, para nós não conseguimos fazer tão automaticamente, porque não fomos durante milhões de anos preparados para nadar. Então, a gente sofre muito e a questão da técnica e transmissão é muito importante. Tá? O pessoal da natação, o professor Flávio, chama isso também de eficiência propulsiva. Tá? Esse é um sinônimo desse problema da transmissão, eficiência de transmissão. Vocês vão ver que alguns lugares da literatura em natação chamam também de transmissão. Tá? Esse é um nome mais genérico. Tá? Mas pode ser também essa eficiência propulsiva, que significa o quanto de energia que eu gero, que eu levo para a propulsão. Né? É isso que eu quero na corrida também, por aí vai. Tá? Dúvidas, gente? Parei aqui, eu falei um pouquinho demais, como sempre. Então, paro aqui e passo a palavra para a professora Diana, para a parte realmente importante da aula. Tá, muito bem. Hoje, então, bom dia a todos. Hoje vamos a falar da especificidade. Esse vai ser nosso princípio de hoje. Vou compartilhar aqui. Muito bem. Vocês estão enxergando, né? Muito bem. Então, a especificidade deve ser entendida como a semelhança dos exercícios feitos durante o treinamento com os gestos ou habilidades esportivas, mas também com essa parte metabólica, ativação muscular e a cinemática. Há vários estudos, como no caso de Mark Carter, de 1986, na qual ele mostrou a importância dessa especificidade. Anos atrás, independentemente do esporte, sempre se falava que era importante ter uma base aeróbica. Independentemente disso, geralmente se utilizava a corrida para ter essa base. Entretanto, Mark Carter, o que fez? Ele fez uma série de estudos na qual ele começou a avaliar o VO2 máximo entre corredores e ciclistas, nadadores também, e mostrou que era importante conforme a modalidade esportiva, ser avaliados, um, de forma diferente, e dois, de ser avaliados de forma diferente, e além disso, que a forma em como treinavam ou faziam essa base iba a mudar bastante esse desempenho. Por quê? Não era o mesmo, no momento de fazer a avaliação, não era o mesmo o VO2 que tinha um nadador com o que tinha um ciclista ou que tinha um corredor. E para isso ele mostrou em seus estudos essa relação e essa importância da especificidade. Hoje em dia,
que já se sabe isso, se procura, hay algunas limitaciones, por ejemplo, en la corrida, hay algunas limitaciones con relación al tiempo o tiempo que debe ficar o debe hacer esos treinamentos da essa capacidade aeróbica. Por exemplo, já no estudo do o professor Leonardo del 2002, ele mostra já também de um ponto de vista cinemática como a piscina de fundo pode ajudar e como auxilia em esses a fazer uma transferência da corrida para a piscina e poder treinar, continuar e aumentar esse treinamento lá na piscina, diminuindo esse impacto em terra e mesmo assim ter ganhos nessa capacidade aeróbica. Então, eu vou mostrar aqui esta tabela, que é uma tabela do ritmo de Ratansett, na qual ele mostra que, então, desde o ponto de vista metabólico, dependendo da modalidade esportiva, vai ter uns componentes do sistema energético que se vai ser utilizado e às vezes a utilização desses sistemas não é exclusivo de um só. Pode haver uma mescla, uma combinação desses sistemas e que a gente deve conhecer muito bem essa modalidade para você entender que sistema se trabalha e poderlo transferir ao tipo de exercícios que você vai utilizar durante o treinamento. Além disso, então, vamos a ter também essa parte de ativação muscular. Tudo está interligado, que em treinamentos, em desenvolvimento de capacidade da resistência ou de velocidade, as fibras musculares que se vão a trabalhar são diferentes e que se você tem uma modalidade que é de fundo, tudo o treinamento deve ir focado para isso, porque tipo de fibras também que se precisam desenvolver tem que corresponder a essa modalidade. Além disso, então, estamos falando dessa parte cinemática. Eu trouxe aí uma breve pincelada do trabalho do professor Leonardo, que eu depois para ele vou pedir explicar com muito mais detalhe sobre todo esse trabalho, porque são alternativas que nós, como profissionais, precisamos achar para melhorar quando temos algumas limitantes articulares, musculares por impacto, achar outras formas de realizar essa transferência sem perder essa especificidade. Da mesma maneira, eu trouxe um exemplo aqui que acontece como esqui e de fato foi como nasceu a caminhada nórdica, que depois ampliou a forma de ser aplicada, não só para o esqui, na qual, no inverno, os esportistas, eles treinavam na neve, aí tudo tranquilo, eles podiam fazer seu treinamento, mas quando chegava o verão, não tinha neve, não tinha a forma como eles podiam transferir toda essa semelhança com a técnica como tal. Aí surgiu a caminhada nórdica, que hoje se pode ter outras aplicações além de esportivas ou específicas para esse esporte. Então, essa semelhança também na parte do movimento é muito importante. E todos esses três componentes, metabólico, de ativação muscular e cinemática, eles devem estar interligados como tal. Só que nós falamos também muito dessa parte esportiva, e não é só a parte esportiva que se trabalha aí. Por exemplo, eu vou trazer uns exemplos práticos. Uno es en el propio grupo da caminhada nórdica. Não solamente aí está muito mais focado
para a área de saúde que esportiva como tal. E nós tínhamos vários alunos que eles apresentavam também certas deformidades nas mãos, certas deformidades também no apoio do pé. E o que acontece? O objetivo que nós teníamos, essa especificidade também do treino, a gente tinha que adaptá-lo, e aí lo vamos a interligar com os outros princípios que a gente vai falando, que era com esse princípio da individualidade, com esse princípio da individualidade. Então, não só ter em conta a modalidade esportiva, sino também, aí também vai dentro dessa especificidade, hay que ter em conta também algumas características individuais que têm os nossos alunos como tal. As crianças, muitas vezes, quando nós trabalhamos com crianças, queremos tratar elas como se fossem também adultos e formar alguns treinos como se fossem, como se seu desenvolvimento já fosse de um adulto. E a gente não pode esquecer que o fato de ser crianças também traz uns exercícios específicos conforme a seu desenvolvimento motor, e isso também tem que ser levado em conta. Nós também nos enfrentamos a outro tipo de situações, como no caso, eu trouxe essa foto porque essa foto foi uma experiência que eu tive enquanto estava na prática da universidade, que era com uma empresa que eles produziam diferentes peças para carros, e eles trabalhavam muito tempo sentados e trabalho manual. E a quantidade de lesões que eles tinham no punho, em ombros, era muito alta. Incluso pediram ajuda aí da universidade com as práticas profissionais para criar um programa de exercícios que ajudasse com que os trabalhadores tivessem menos lesões. E que quando nós fomos lá a realizar nossa prática, a gente se encontrou que eles trabalhavam muito, o tempo todo, todos os dias, 8 horas ao dia sentados e trabalhos manuais. E aí era começar a pensar como íbamos a realizar todo esse processo de planificação de exercícios e de treinamento para eles, já que a empresa queria fornecer isso para seus empregados. Como podíamos fazer um plano de treinamento que ajudasse especificamente para essas tarefas que eles estavam realizando lá durante muitos anos, todos os dias, e desse modo também ajudar a diminuir a lesão. Então, quando falamos de especificidade, não falamos só de esporte, sino que também nós falamos de outros aspectos, de saúde, outras condições que têm nossos alunos. Então, agora eu gostaria, ver para o professor Leonardo que nos contasse um pouquinho mais sobre isso que encontrou na parte do estudo que ele fez, já que você mesmo é o próprio autor desse artigo, é muito legal que conte para os alunos. E posteriormente falar um pouco mais sobre essa especificidade desde o ponto de vista também metabólico e como as avaliações têm que ser próximas também à modalidade que estamos trabalhando. Porque se eu tenho atleta em piscina, por que eu vou ter que ir avaliar
ele em uma esteira ou porque tenho que ir avaliar ele em um cicloergômetro quando sua modalidade está na piscina e onde já há estudos que mostram essa importância, essa especificidade. Então, deixo o professor Leonardo compartilhar um pouco sobre toda essa parte do estudo que ele fez. Obrigado, Diana. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, a gente não costumou fazer, mas eu vou tentar. Diana, já que a gente deu uma paradinha, não queria te atrapalhar, mas já que peguei a palavra, vamos fazer um intervalo, tá? Se não te importa, Diana, pode ser? Pode? Vamos fazer assim, ó, 10h20, agora são 10h08 no meu relógio, tá? Então, 10h20, não, vou dar até mais tempo, 10h25 vou voltar, tá? E nós vamos voltar para a segunda parte da aula. E aí eu vou dar alguns exemplos e vamos fazendo esse ping-pong com a Diana aí, tá bom? 10h25 então, tá? Então daqui uns, sei lá, se eu perdi a conta, uns 16 minutos, né? Tá bom? Bom descanso aí, estiquem um pouquinho as pernas aí, recuperem, cafezinho, alguma coisa e voltamos. Até mais, gente.